Olha só, tem um assunto que tira o sono de muito motorista profissional no Brasil: o exame toxicológico vencido. E o pior é a confusão que existe em torno das multas que isso pode gerar. Vamos entender de uma vez por todas como essa história funciona? Pois é, parece estranho, né? Como assim um único exame vencido e a pessoa pode levar duas multas que são totalmente diferentes uma da outra? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar agora. E o centro de toda essa história está em dois artigos do Código de Trânsito Brasileiro. São eles o 165B e o 165D. Os nomes são parecidos, e é aí que mora o perigo, porque a aplicação deles é completamente diferente. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro caso. Estamos falando do artigo 165B. Pense nela como a multa pego na hora, a do flagrante. Isso mesmo, é a multa do flagrante. E aqui tem uma palavra-chave, a mais importante de todas: dirigindo. A infração só existe se a pessoa estiver de fato ao volante de um veículo. E como é que ela acontece na prática? Bom, a receita é a seguinte. Primeiro, o motorista tem que estar dirigindo um veículo das categorias C, D ou E. Segundo, precisa ser parado numa fiscalização por um agente de trânsito. E terceiro, claro, o agente consulta o sistema e pronto, tá lá, exame vencido. Então, percebe, tem que ter uma combinação de fatores: o exame vencido, a pessoa ser parada fisicamente por um agente e a infração ser confirmada ali na hora. Mas o ponto mais importante, o que realmente define essa multa, é o último item. E aqui está o famoso pulo do gato. Um motorista pode ter a carteira categoria D ou E, tudo certinho, mas se ele for parado dirigindo o carro particular dele, categoria B, ou uma moto categoria A, essa multa do 165B, a do flagrante, simplesmente não pode ser aplicada. É uma distinção crucial. Certo, entendida a multa do flagrante, vamos agora para outra ponta da história. É a vez do artigo 165D. E aqui a lógica muda completamente. É essa que pega muita gente de surpresa, viu? Essa aqui é conhecida como multa de balcão ou multa administrativa. Sabe por quê? Porque ela não tem nada a ver com ser parado na rua. O problema aqui é outro. É a falha em cumprir uma obrigação administrativa, que é fazer o exame periódico dentro do prazo. Então, vamos deixar isso bem claro. O 165B, a primeira que a gente viu, pune uma ação, o ato de dirigir com o exame vencido. Já essa aqui, a 165D, pune uma omissão, o fato de ter deixado de fazer o exame no tempo certo. São duas coisas bem diferentes. E como ela funciona? É um relógio correndo. O exame venceu. A partir daí, a lei dá um período de 30 dias de tolerância. Passou esse período, no 31º dia, pronto. O sistema do Detran, de forma automática, gera a infração. E o mais impressionante é isso, é um processo totalmente automatizado pelo Detran de cada estado. Não depende de blitz, não depende de abordagem. E é por isso que quando a notificação chega, ela vem com a indicação sem placa, porque a infração não está ligada a um veículo específico, e sim ao CPF do condutor. Ok, para fechar qualquer dúvida que ainda possa existir, vamos colocar as duas lado a lado e ver o resumo da ópera. Olha aí, o 165B, a conduta é dirigir. O gatilho é a abordagem por um agente, e só vale se for num veículo C, D ou E. Já o 165D, a conduta é deixar de fazer o exame. O gatilho é o sistema no 31º dia, e não tem nada a ver com o veículo. Uma é na rua, a outra no sistema. Bom, depois de entender esses dois caminhos que podem levar a uma multa, a grande pergunta é: e aí, como é que se escapa disso? A resposta, na verdade, é bem simples e direta. Não tem segredo, não tem atalho. O único jeito de ficar livre tanto da multa do 165B quanto da do 165D é manter o exame toxicológico rigorosamente em dia. E não é pouca coisa, não. É bom lembrar que ambas as infrações são consideradas gravíssimas. E não só isso, elas têm um fator multiplicador de 5 vezes. Ou seja, o valor da multa é pesado, o impacto financeiro é bem grande. Então, no final das contas, a gente chega a essa conclusão. Um único descuido, um prazo perdido, pode abrir a porta para não uma, mas duas multas bem salgadas. E aí fica a reflexão. Será que o custo de não se organizar compensa o tamanho desse risco? Para quem tem uma CNH profissional, a responsabilidade é sempre muito alta.